Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. Nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um Fala Day Trader, onde eu trago um tema relevante e impactante com relação a Day Trade. E o tema de hoje é crise de ansiedade no Day Trade. E eu vou abordar esse tema porque eu estou vivendo uma crise de ansiedade no Day Trade. Se você nunca me viu, a primeira vez que está vendo esse vídeo, eu posto todos os dias Day Trade na conta real aqui no canal, e eu deixo tudo salvo numa playlist chamada Riscando a Própria Pele, para que sempre quando eu vou trazer um tema aqui para vocês, seja um tema que eu esteja vivendo. Então não quero falar da psicologia do trade, se eu não estou vivendo o trade, não estou vivendo impacto psicológico, e se eu não sou psicólogo. Eu quero falar do que eu estou vivendo. E nesse momento vem a calhar falar de crise de ansiedade no Day Trade. Bom, antes é importante explicar para vocês que eu já tive outras crises de ansiedade no Day Trade. Eu não aprendi sozinho a identificar uma crise de ansiedade no Day Trade, não. Com o tempo e com o treinamento e depois de fazer um acompanhamento psicológico, eu cheguei a essas informações que eu tenho aqui para passar para vocês hoje. Então, infelizmente, não é algo que eu criei, é algo, felizmente, que um especialista me ensinou. Mas quando isso aconteceu, para que vocês entendam, em 2019, um pouco depois que eu comecei no Day Trade, a viver só de Day Trade, a extrair todo o meu dinheiro do Day Trade, eu estava vivendo um período que o mercado não estava encaixando frente ao meu operacional, como está acontecendo agora, mas mais para frente eu vou explicar para vocês. E aí eu comecei a ficar cada vez mais ansioso, e eu não estava percebendo. Aqui em casa, minha esposa falava, nossa, você está mais ansioso, o que está acontecendo? E eu estava negando, eu falei, não, ansiedade, frescura, esse negócio de ansiedade aí não existe. Enfim, e de tanto negar, algum momento eu percebi que estava diferente, que eu estava mais agitado, que eu estava querendo que as coisas acontecessem mais rápido, que eu estava querendo absorver conhecimento mais rápido, que eu entrava numa operação e eu logo saía da operação. Eu falei, cara, o que está acontecendo? E aí quando eu ficava numa operação, era uma operação ruim, que vinha me impressionar. E óbvio, foi um período que eu estava perdendo dinheiro, que eu estava começando a ficar incrédulo e pensar, não, análise técnica não funciona, day trade não funciona, esse negócio não funciona, ninguém ganha dinheiro, devo parar e voltar para o mercado. E aí, nesse momento, eu percebi, eu falei, não, tem alguma coisa de errada comigo e eu devo procurar um acompanhamento psicológico, graças à minha esposa que falou, você tem que procurar uma psicóloga. E eu encontrei, por sorte, uma psicóloga que atende day traders. E eu digo por sorte porque aquilo me ajudou demais. E se você estiver querendo uma psicóloga que atende day trader, me deixa aqui nos comentários que eu mando o contato dela para vocês, tá? Que aqui não é menção nenhuma fazer propaganda para ela, a ideia é só ajudar quem precisa de verdade. Enfim. Nesse pico de ansiedade, fazendo um acompanhamento com ela, eu fui aprendendo como identificar quando eu entro em ansiedade, o que fazer quando eu entro em ansiedade e, pasmem, né? No pico da minha ansiedade, no meio do tratamento, foi um mês que eu li 5 livros dentro de um mesmo mês, de tão maluco que eu estava. Eu estava maluco no sentido de agitado, de ansioso, de querer absorver conhecimento, de querer resolver aquele problema logo. Foi quando ela falou, calma, Adriano, você está exagerando, você tem que pensar, você tem que parar e respirar. Porque eu estava literalmente numa crise absurda. E aí foi quando eu começou a diminuir esse pico de ansiedade, até porque pode dar outros problemas. E eu fatio aqui a crise de ansiedade em, primeiro, questões técnicas, relação ao gráfico. Segundo, uma situação psicológica. Terceiro, impacto físico. E aí eu vou explicar para vocês. O que starta a minha crise de ansiedade é o que eu estou vivendo agora, é quando o mercado não encaixa dentro do meu operacional. Eu vivo falando aqui para vocês, o mercado faz o que ele quer, ele não faz o que eu quero. Então, baseado no que o mercado entrega para mim de leitura, eu tomo a minha decisão de compra ou de venda no ativo que eu estou operando. Só que quando o mercado não está entregando, ou quando o mercado está entregando padrões diferentes, ou padrões não tão encaixados, não tão bonitos quando eu gosto, quanto eu prefiro operar, você vai ficando agitado, vai ficando ansioso. Aí você pensa, e sempre vem aquele pensamento, o boleto vai chegar no final do mês, vai chegar a mensalidade da escola do filho, vai chegar a conta de luz, de água, as compras do mês, o condomínio, o aluguel, enfim, as contas do mês vão chegar, elas chegam. Eu vou querer passear com a minha esposa, eu vou querer passear com meu filho, eu vou querer comprar um presente pro meu filho, tá chegando o aniversário dele, enfim, são tantas coisas que fazem a gente pensar que no meio do day trade você pensa, cara, meu dinheiro vem desse negócio, eu não tô conseguindo operar. E sim, pasme, isso vai crescendo dentro da gente, isso vai tomando a nossa visão gráfica, e o gráfico não vai entregando o que a gente quer e aquilo vai piorando, porque no final do mês a gente tem os boletos para pagar. Quem vive de day trade sabe muito bem disso. E eu estou falando com total conhecimento de causa. E aí, esse mês de novembro, esse mês, né, a gente está em dezembro agora, mas no mês de novembro não estava entregando o que eu queria. E, tecnicamente, não entregando o que eu queria, eu estava ficando mais ansioso. Ficando mais ansioso, eu fui e executei uma operação que, dentro da estratégia do setup super tendência, encaixou, só que não estava encaixando dentro da análise gráfica. E é sempre que eu falo para vocês, primeiro a análise gráfica tem que entregar o movimento gráfico
para que depois, dentro da leitura, eu encaixe o setup supertendência. Primeiro vem a análise gráfica, análise do gráfico, comportamento do preço. Depois vem o encaixe da estratégia, isso no caso da minha estratégia. Eu não sei que estratégia vocês operam, mas é importante você avaliar porque deveria ser assim, né? Qualquer estratégia primeiro tem que ser entregue dentro do comportamento do preço, depois dentro da configuração gráfica, dentro do setup que você deseja. Mas enfim, o mercado estava apontando um movimento de reversão, eu até estava aguardando esse movimento de reversão, só que não entregou. O movimento de reversão era falso, porque era uma sequência de tendência, e eu operei essa reversão sem análise ampla que normalmente eu faço. O que aconteceu? O mercado veio contra. No meio do caminho eu percebi que eu estava errado, eu falei, cara, eu entrei nessa operação errado, tomando pressão, e eu saí no meio do meu gerenciamento de risco, ou seja, em 50% do meu gerenciamento de risco, coisa que raramente vocês vão me ver fazer aqui, normalmente eu deixo todo o mercado andar, tá? E aí eu saí em 50%, saí certo, porque o mercado teria pegado o meu gerenciamento de risco, fatalmente ele pegou no final do dia, mas como eu saí antes, perdi só metade do valor, e depois eu comecei a entrar numa reflexão interna. O que me levou àquele erro? O que me conduziu àquele erro? E aí a resposta mais clara, depois de algum tempo absorvendo aquela visão, foi: aquele erro foi conduzido porque eu estava ansioso para trazer o resultado, eu estava ansioso para bater a meta, eu estava sendo tomado pelos pensamentos das contas do mês, eu já não estava mais tendo uma visão clara do mercado, o mercado não estava entregando os padrões que eu queria, e na primeira possibilidade eu entrei só visando o lucro, só visando o resultado positivo. E eu sei, é tão óbvio a gente pensar no resultado positivo porque é o que a gente quer, mas primeiro eu tenho que entender que o gráfico não vai fazer o que eu quero. Ele vai se comportar e vai entregar configurações possíveis de se operar. E eu tenho só que entender se eu vou entrar naquela configuração ou não vou entrar naquela configuração baseado na estratégia que eu aplico. Então, uma vez que eu entendi isso, o que eu comecei a fazer? Eu falei, bom, entendi que eu estou em crise de ansiedade, entendi que eu estou querendo resultado, o que eu tenho que fazer agora? E aí meus passos das soluções que eu tomei a partir daí. Que é, primeiro, coisas que me relaxam. Mas logo quando eu comecei a fazer coisas que me relaxam, vem um outro problema, que é, gente, e quando você tem um problema de crise de ansiedade e aquilo empilha num problema que você está vivendo na sua vida pessoal? O meu filho ficou doente e ele ficou internado, e graças a Deus hoje ele está bem, então está tudo tranquilo, já passou, mas aí é para aumentar o pico de ansiedade. E quando a gente tem um problema com uma pessoa querida na nossa família, aquilo deixa a nossa cabeça, pelo menos me deixou completamente fora de série. Foi no último mês de novembro. Para quem acompanhou aqui o canal, me viu operando, eu não operei. Eu olhava o gráfico, abria e não conseguia. Aí eu ia no hospital, eu ficava lá no hospital com ele, virava à noite, depois eu voltava, porque tinha que, enfim, uma criança internada, a mãe dele ficou lá e eu ficava, leva a roupa limpa, suja, traz a roupa suja, leva a roupa limpa, dá suporte no que precisa, enfim, porque tem que ser feito, alguém tem que fazer essa função. E eu fiquei nessa função indo e vindo, tentando operar, não consegui, até que falei, cara, não tô com cabeça, não tô conseguindo. E aí, graças a Deus, ele, no final daquela semana, ele saiu do hospital, deixando tudo mais tranquilo. Eu falei, bom, agora eu posso retomar a minha saída dessa crise de ansiedade, que foi agravada por um problema particular, que empilhou em cima de um problema que eu estava vivendo dentro do gráfico, e eu consegui aliviar a cabeça. Primeiro, fazendo coisas que me relaxam, coisas que literalmente me fazem esquecer o gráfico. Não era, eu vou estudar mais, porque normalmente o que dizem para você, né? Não, você tomou um loss, vai estudar mais sobre o gráfico, vai estudar mais sobre a sua técnica. O que acontece? Você está pilhado, você está ansioso, você está agitado, e você vai colocar nessa sua agitação mais busca de conhecimento para te agitar mais, para que faça o que você queira buscar aquele conhecimento mais rápido, isso só vai te deixar mais ansioso. Então eu comecei a fazer coisas que me tiram do gráfico, que me deixam menos ansioso. E aí, infelizmente, eu vou falar para vocês aqui, ou felizmente para quem curte, eu adoro assistir mangá. Então eu assisti alguns desenhos de mangá, que não tem nada a ver, né? Um cara de 40 anos praticamente assistindo o desenho, mas aquilo me relaxa. Eu fui brincar com meu filho, eu gosto pra caramba de brincar com ele, ele tem aqueles brinquedinhos que encaixam, que é da década de 90, aqueles cilíndricos que tem vários furinhos e pinos, quase um Lego, né? É um Lego redondinho. E eu gosto de brincar com aquilo com ele, montar um monte de coisa com ele com aquilo, montar nave, montar carrinho, enfim. Aí eu fui brincar com ele, com esses joguinhos dele, enfim, fui me divertir e aquilo foi me dispersando mais. E nesse processo que foi me dispersando, foi me deixando menos ansioso. Mas ainda assim, o gráfico, se vocês estão acompanhando, ele não está entregando a configuração que eu estou querendo. E pior, quando ele entrega, eu entro na operação, ele dá pressão no meu preço médio. Porque, de novo, eu faço o preço médio dentro da minha estratégia, tem preço médio com limite, preço médio sem limite vai te quebrar. Eu uso o preço médio como ferramenta operacional. Se você tem a sua estratégia que não tem preço médio, respeito totalmente, continue usando a sua, não tem problema nenhum. A minha tem. E a minha, como eu já comprovei aqui, é consistente e lucrativa, porque já há meses eu venho postando day trade na conta real e vocês estão acompanhando. E vendo acontecer o resultado positivo em cima de resultado positivo todo final de mês. Mas enfim,
Nesta crise de ansiedade, nesse processo que eu estou vivendo de recuperação de um loss que eu tomei oriundo da crise de ansiedade, o mercado não está encaixando. Então eu continuo fazendo esse tipo de atividade. Para além disso, tá, eu fiquei um tempo parado, não estava fazendo exercício físico porque eu me lesionei, e agora eu voltei a fazer exercício físico, porque isso vai diminuindo também, isso vai ajudando o meu corpo fisicamente a absorver aquela ansiedade. Porque a ansiedade nada mais é que um pico que vai te dando de estresse. E aí você sente aquele pico primeiro psicológico, te dando medo de entrar na operação. Toda operação que eu ia entrar, eu ficava meio agitado, as mãos começavam a suar, eu ficava sempre mais nervoso. Quando eu estou em crise de ansiedade, fica assim, que eu não estou, eu entro tranquilo na operação. Eu não estava entrando tranquilo. O segundo ponto é você sentir dor física. Eu começava a sentir uma dor no peito, começava a sentir um formigamento no braço. Você falou, cara, o cara vai ter um infarto. Não, isso é só um reflexo da minha crise de ansiedade. E agora eu já não estou mais sentindo mais aquela dor física. Eu já diminuí a minha ansiedade com relação a isso. Então, por isso que malhar faz com que o meu corpo fique bem para recepcionar a pressão no day trade que acontece, infelizmente. E aí, o terceiro passo é coisa que eu faço, depois de um tempo eu paro de fazer, eu já passei um longo tempo fazendo, e aí, nos últimos dias, dado todos os acontecimentos, situação do meu filho, enfim, eu acabei não conseguindo fazer por não ter cabeça e não encaixar no tempo. É meditar. Pode parecer uma besteira, mas para mim funciona. E é comprovado e cientificamente comprovado que se você meditar pelo menos 5 minutos por dia, você vai conseguir. Aquilo é um ansiolítico natural e aquilo vai diminuir a sua ansiedade. É cientificamente comprovado, não sou eu que estou falando. Vale a pesquisa sobre o tema. E eu voltei a fazer isso. Eu fazia 10, e aí depois que meu filho ficou doente, me tirou do centro da cabeça, eu voltei fazendo 5 para depois chegar em 10 minutos meditando, que isso vai diminuindo os meus picos de ansiedade. Eu já estou começando a sentir os efeitos com relação a isso, apesar que, para quem me acompanha aqui, viu a última operação que eu fiz, que foi na quinta-feira. Hoje foi dia 8, foi dia 7, na quinta-feira é dia 7, então vai estar lá, Day Trade na conta real dia 7, se você pesquisar no meu canal e for na playlist aí, na própria pele, você vai ver, dia 7 de dezembro de 2023, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, eu tomei uma pressão de 4 horas num trade, 4 horas, meu amigo, 4 horas num trade é pressão psicológica demais, ainda mais para quem estava em pico de ansiedade, aquilo é realmente um esforço enorme, um desgaste psicológico enorme. E frente a esse desgaste eu consegui superar bem ele, eu consegui passar bem por esse período, bem no que eu digo assim, bem não, porque foram 4 horas, né? Mas no final dele, depois que eu fui lá, descansei, cochilei um pouco depois daquela operação, eu voltei bem e pensei, cara, eu tô diminuindo o meu pico de ansiedade. Então, aqui, fazendo um resumo do que a gente disse, quando eu entro em pico de ansiedade, o que eu sinto? Primeiro, o mercado não está encaixando tecnicamente. Estou vendo aqui o mercado num movimento diferente, estranho, não está encaixando a minha operação, eu estou mais agitado e psicologicamente eu começo a martelar que eu preciso daquele dinheiro para pagar as contas, porque eu preciso mesmo, só que o mercado não está entregando e eu começo a procurar qualquer padrão dentro do movimento do preço. O segundo passo para a crise de ansiedade começar a ferventar em mim, isso fazendo um resumão do que a gente falou aqui, tá? Para que fique muito bem gravado para vocês. O segundo passo para sentir aquela crise de ansiedade começando a se elevar é o medo de operar. Primeiro é gráfico, primeiro é o gráfico não entregando, o segundo é o medo de operar, começa a aumentar, todo clique que eu vou dar, eu fico com medo de perder dinheiro naquela operação e sem querer enfrentar as consequências da configuração gráfica, é assim mesmo. Então o medo de operar aumenta. O terceiro passo para a crise de ansiedade, para ela se agravar, eu começo a sentir impactos físicos, começo a sentir uma dor no peito, começo a sentir um formigamento no braço, começo a sentir um impacto físico naquela operação. Muitas vezes uma veia na garganta aqui, no pescoço, que eu não sei qual é, começa a repuxar, enfim, ali eu já estou numa crise extrema, estou numa crise de ansiedade extrema. E aí, para sair da crise, o que eu faço? Eu vou estudar o gráfico? Não. Eu vou estudar mais sobre o mercado? Não. Eu vou ficar no mercado? Não. Acabou a operação, vou fazer qualquer outra coisa que me relaxe psicologicamente. No meu caso, é assistir mangá. Se de repente no seu caso for jogar videogame, tem gente que gosta de jogar, vai jogar videogame. Se for ler um livro, que seja um livro light, que não tenha nada a ver com o mercado financeiro, tá? Para que você saia do mercado, vá ler o livro. Se for de repente assistir novela, tem gente que gosta, ou assistir seriado, vai assistir novela, vai assistir filme, vai relaxar. É relaxar para tirar aquela tensão do mercado. Primeira coisa que eu faço é isso, para sair da crise de ansiedade. Depois, se eu não estou malhando, eu vou fazer exercícios físicos, tá? Eu vou correr um pouco, lógico, se você for correr, se prepare, não saia correndo que nem um louco, fazendo culpa de qualquer jeito, você vai se machucar fisicamente. Eu vou fazer exercício físico para me manter dentro do meu centro. Isso é bom você fazer antes, mas quando você está em crise de ansiedade, se você não estiver fazendo, é importante você fazer, nem que seja alongamento. Faça um exercício físico, uma atividade física, para você relaxar. E a terceira, que para mim funciona muito e é algo cientificamente comprovado, o ansiolítico natural, é meditar. Uma meditação de 5 minutos por dia vai te ajudar a diminuir a sua crise de ansiedade. Não é um remédio que você vai aplicar e vai te curar rapidamente, é algo que ao longo do tempo vai te melhorando, mas você vai ao longo dos dias, 1 semana, 2 semanas, 3, sentindo a diminuição desse impacto. Então isso é importante. Entrou em crise de ansiedade, analise quanto você está entrando.
execute essas operações para que você possa começar a sair da crise de ansiedade. Execute os 3 passos que eu disse para vocês, para você começar a aliviar esse pico de ansiedade, para você diminuir essa tensão. Gente, eu tentei fazer um conteúdo mais curto possível sobre esse tema, mas esse tema é muito longo. Esse tema daria aí literalmente uma série de 4, 5, 6 episódios. De repente eu faço isso. Eu faço esse projeto como eu fiz o projeto do Dia de Fúria, que deu super certo. E tem aqui uma playlist chamada Dia de Fúria que eu sugiro vocês assistirem. E bom, esse é um tema bem amplo, bem complexo, bem longo. Espero que não tenha me alongado demais. Vou pedir de novo para vocês dar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque é um tema como esse, de quem está vivendo isso na pele, na verdade, na real, você só vai ver aqui. E como eu sempre digo no final dos vídeos, tá? Primeiro, espero vocês amanhã. Amanhã tem um conteúdo também interessante. E como eu sempre digo no final dos meus vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.